Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui no dia 10 de novembro, né, de 2025. Vou mostrar para vocês aqui a configuração de uma parte do cenário, que vai ser o trabalho aí, o quarto trabalho do terceiro trimestre, valendo 1 ponto aí. E esse trabalho vai ser feito em grupo, utilizando os nossos computadores aqui do laboratório, tá? Então vamos lá. Qual é o nosso trabalho aqui? Depois da gente ter explicado toda a parte de endereçamento IP e revisado, a gente tem que configurar endereço IP nessas máquinas e no roteador que está aqui no meio. Como é que a gente vai fazer isso? Vou mostrar para vocês a configuração, por exemplo, do PC1 e da porta do roteador que está ligado a essa rede do PC1. E depois, tendo visto isso, vocês vão conseguir fazer de todas as outras estações. As atividades estão descritas aqui do lado. O que a gente vai ter que fazer? Então, por exemplo, utilizar o endereço 100.0.0.0 para as estações seguindo os seguintes critérios. Então, onde é que está essa 100.0.0.0? Está aqui, ó. Está relacionada a essa rede verdinha que está aqui. Então, eu tenho PC1, PC2 e PC3. Aqui do lado está escrito, ó, utilizar o primeiro endereço válido dessa rede para o PC1. Utilizar o penúltimo endereço válido dessa rede para o PC2. Utilizar um endereço intermediário da rede qualquer para o PC3. E o último endereço válido, utilizar como gateway default. Então, vou fazer do PC1 para a gente entender como é que isso funciona. Depois, vocês vão replicar esse procedimento para o PC4, PC5 e PC6, utilizando a rede 190.100 e depois utilizar os mesmos procedimentos para essas estações, utilizando a rede 200, 190, 100, 0. Prestando sempre atenção qual é a classe do endereço que a gente vai estar utilizando. Não vou dizer, porque faz parte do exercício, mas está, inclusive, aqui no quadro, quais são as classes. Tá legal? Então, vamos lá. Para a gente atribuir um endereço a uma determinada estação, primeira coisa que se faz é clicar com o botão esquerdo do mouse em cima da estação. Vai abrir essa janela que está aqui. O endereço IP a gente configura dentro dessa aba Desktop. Então, ó, vou vir aqui, clicar na aba Desktop e tem a primeira opção IP Configuration. Então, vamos lá. Cliquei aqui no IP Configuration. Se vocês observarem, a gente tem 3 campos importantes que precisam ser preenchidos. Endereço IPv4, máscara de subrede e o Gateway Default. Olha aqui, ó, se vocês observarem, eu tenho um texto aqui o Gateway Default. Ó, utilizar o último endereço válido. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no PC0. Desculpa, PC1. Então, utilizar o primeiro endereço válido. Qual é a classe desse endereço que eu estou utilizando? Classe A, não é isso? Então, vamos lá. Eu posso variar os 3 últimos octetos. Então, vai ser 100.0.0.1. Esse é o primeiro endereço válido que eu tenho. Qual seria o segundo endereço válido? 100.0.0.2. Terceiro endereço válido, 100.0.0.3 até o 100.0.0.255. Qual é o próximo endereço? 100.0.1.0. Aí a gente vai para o octeto seguinte. E assim sucessivamente até a gente chegar no último endereço, que é o de broadcast. Qual seria o último endereço dessa rede? 100.255.255.255. Esse seria o último endereço, que é o broadcast. Posso usar esse endereço para atribuir numa estação? Não. Esse broadcast ele é um endereço reservado. Qual é o anterior a ele? 100.255.255.254. Esse é o último endereço, que é o que a gente vai colocar no Gateway Default. Então, vamos lá. 100.255.255.254. Esse é o último válido. O reservado é o 255, 255, 255. E qual é a máscara de subrede que eu coloco? Olha, o simulador já colocou para gente. A máscara de classe A é o quê? O 255 só na parte da identificação. 255.0.0.0. Tá legal? Pode ser que o simulador não coloque. É só ver qual é a classe e saber que o que identifica a rede a gente preenche com 255. O que identifica a host a gente preenche com 0. Tá legal?
Fizemos aqui a configuração da primeira estação, que é o PC1 seguindo, que está aqui. Ó. Utilizar o primeiro endereço válido. E o gateway default é utilizar o último endereço válido, que é o 100.255.255.254. Terminado de fazer isso, é só fechar. Fechar aqui, não precisa salvar nada. E o endereço já está configurado. Sobral, eu quero ter certeza se está configurado ou não. Bota o mouse aqui, ó, o cursor do mouse em cima da estação. Vai aparecer lá. Ó. Vê se vocês observam aqui ó, o endereço. Olha lá, na primeira, segunda, terceira, quarta linha. 100.0.0.1. Na quarta linha, na quinta, na sexta, o gate. 100.255.255.254. Legal? Tranquilo? O que falta agora a gente fazer para fechar essa primeira configuração? Ir lá na porta do roteador. Então aqui, ó. Sobral, tem várias portas. Qual que eu vou configurar? Ó, coloca o cursor do mouse em cima da linha. Vai aparecer lá, ó. Giga 9/0. Vou botar de novo, ele fica pouquinho tempo. Olha lá, o Gig 9/0. É essa porta do roteador que eu tenho que configurar. Então, ó, botão esquerdo do mouse em cima do roteador. Config. E qual é a porta? Giga 9/0. Cliquei nela. Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Ativar essa porta. Então, cliquei lá no ON. Se vocês observarem, aqui na imagem ela já ficou verdinha. E agora, o que eu tenho que colocar aqui? O último endereço válido. Qual foi o último endereço que a gente colocou lá? 100.255.255.254. Maravilha. E qual é a máscara lá? Ó? Ele já coloca para a gente a máscara de subrede de um classe A. 255.0.0.0. Ok? Já posso fechar aqui e já está configurado. Quero saber se está configurado mesmo. Cursor em cima do mouse. Olha lá a porta. Fecha Ethernet, Gigabit Ethernet 9/0, lá embaixo. 100.255.255.254. Ok? Todo mundo conseguiu enxergar? Então, beleza. Então, aqui a gente fez a configuração de uma estação de um segmento. O trabalho de vocês é fazer das outras estações desse segmento e das estações dos outros dois segmentos. Fechado isso, como é que a gente vai identificar o nosso trabalho? Agora, para fechar. Olha aqui, ó. Esse símbolozinho que está aqui em cima, que parece uma folha com as letrinhas, aqui ó, é o bloco de notas. Então, eu vou clicar nele e vou colocar aqui embaixo, nesse espaço que está aqui. Quem é que fez essa atividade? Vou escrever o nome. André Luiz Sobral, da turma, vou botar aqui, 2000 e asterisco. Quando vocês terminarem isso, ó, acabou de digitar, quando lá de fora vai aparecer. Quem fizer o exercício, vai fazer o exercício, botar o nome de quem participou antes de salvar. Terminado isso, nós vamos salvar o arquivo, para a gente poder encaminhar por e-mail. Então tá aqui, ó, arquivo aqui em cima, Save As, é salvar como? Clicamos aqui e vamos colocar lá, por exemplo, aqui, ó, o nome de um dos integrantes. Vou botar aqui, ó, André, da turma, 2000 e alguma coisa. E vou salvar. Ok? Até aqui tranquilo? Próximo passo, terminado o exercício. Vocês têm que me encaminhar esse exercício. Então vamos lá. Vou mostrar aqui como é que a gente faz isso. Vou entrar aqui no meu e-mail. Vou criar um e-mail novo. Espera aí que ele está carregando. Ok? O e-mail para qual vocês vão mandar. Vou colocar aqui meu e-mail. alsobral@gmail.com. Vocês vão colocar aqui no assunto. Exercício de redes e o número da turma de vocês. Ok? E vão anexar o arquivo. Sobral, eu nunca anexei arquivo em e-mail. Como é que eu faço? Simples, ó. Tem um clipezinho aqui embaixo, escrito lá, anexar arquivo. Você vai clicar aqui
e vai buscar no computador onde vocês fizeram, onde vocês salvaram esse arquivo. Deixa eu só ver onde eu botei isso, que agora eu não lembro. Tá com o André? Eu botei André? Aí não, para escrever errado. Ah, não acredito que ele vai fazer isso. Espera aí, para facilitar meu lado aqui. Vou botar para salvar de novo, só para ver onde é que foi salvo. Ah, está na área de trabalho. Então aqui, ó, vou na área de trabalho, vou pegar o arquivo aqui, ó, André 2000 e tracinho aqui, PKT. Selecionei ele, clico em abrir e já foi anexado aqui embaixo o arquivo. Exercício de rede da turma 2000 e tal e enviar. Vou pedir o seguinte, para facilitar também na hora da minha avaliação. Aqui no texto, vocês coloquem também, por favor, o nome dos integrantes. Então, vou botar aqui, ó, André Luiz Sobral. E qual é a turma? 2000 e qualquer coisa. Tá legal? Clicou em enviar, já foi. Vai chegar aqui para mim. Chegando aqui, vai estar lá, ó, o arquivo que vocês enviaram e os nomes dos integrantes, para eu saber quem foi que fez e eu poder fazer a avaliação da forma correta. Tá legal? Dúvidas, perguntas? Não? Todo mundo conseguiu entender? Então, esse cenário eu vou passar para vocês por lá no grupo dos representantes. Aí eu vou pedir para o representante distribuir para vocês. Depois vocês só veem uma forma de mandar por e-mail, alguma coisa assim, para vocês poderem baixar na máquina. Tá bom? Posso parar a gravação? Ficou claro aí para todo mundo? Sim? Maravilha.